Amém, meus irmãos. Graça e a paz de Cristo Jesus. Nós estamos felizes por dizer que a gente vai proclamar a mensagem da cruz para sempre, até que Jesus venha. Amém? Quero agradecer a Deus também, porque no feriado prolongado nós estamos aqui e pensei que hoje vai ser aquele dia que nós vamos fazer meia lua, assim, PG, vamos conversar, vamos distribuir papelzinho e a gente vai conversar. Mas estou surpreso e feliz por ver que a igreja está cheia. E convido você a abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, dando sequência à nossa série de pregações neste livro. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 5. 3, 5 até o 11. Todos encontraram? Então, Colossenses 3, 5 ao 11. A palavra de Deus nos diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém. Nós, na semana passada, nós vimos que a palavra de Deus nos desafiou a viver aqui, mas com os olhos na eternidade. Então, como é que a gente vive aqui com os olhos lá na eternidade? Pensando nas coisas do alto e buscando as coisas do alto. Foi esse o desafio de Deus para nós. E Paulo segue nessa mesma lógica, nessa mesma linha argumentativa agora, dizendo que um crente, uma pessoa que nasceu de novo em Jesus, ele é um novo homem em Cristo. É um novo ser em Jesus. E é por isso que ele vai pensar mais nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. E o que caracteriza esse homem novo, esse novo ser em Cristo Jesus? Irmãos, é aquilo que a gente passa na vida, a gente chama de santificação. Desde o dia em que você é conquistado por Cristo Jesus para a salvação, e até que Jesus Cristo volte, a gente está naquela situação que a gente diz é um paradoxo. A gente diz assim: meu Deus, Jesus está aqui. Ele vive em mim. A gente até cantou que ele vive e a gente pode crer no amanhã. É verdade. A gente fala: Deus, mas eu vejo que Jesus está na minha vida. Mas ainda sei que eu não estou na glória. O reino de Deus, a gente costuma dizer que é a tensão entre já e ainda não. Já chegou, mas ainda não. Ainda há de ser revelado o seu estágio final, que é a glória. Nós ainda temos um corpo que tem presença de pecado e morte. Não é verdade isso? Essa semana eu estava vendo, foi aniversário de 87 anos, todo mundo vai conhecer aqui no Brasil, o pastor Shed. E ele está um pouquinho doente, e uma das coisas que ele gostaria, que ele disse que ele gostaria de ter no seu corpo era o quê? Saúde para poder pregar o evangelho. Mas ele disse: já não posso mais pedir, porque no meu corpo a morte está mais perto. E não é isso mesmo? A gente tenta dar uma maquiada, uma escondida, mas cada década a gente vai percebendo que a morte está mais perto, ela está presente no nosso corpo. E isso não é uma maldição.
ela está presente, mas a gente sabe que ela está vencida. E que a gente vai chegar à glória. O crente é um ser entre tempos. É um ser entre tempos porque a gente sabe que Cristo está aqui, mas a gente ainda está esperando a glória final. Nesse intervalo, nesse grande intervalo que vai da tua conversão até a tua morte ou a volta de Jesus, nós estamos no processo de santificação. A palavra de hoje vai nos falar sobre este processo de santificação. Eu vou falar uma coisa, eu quero que você preste bastante atenção. Se estivesse em aula agora, dizer, gente, repita o que eu estou falando, mas não dá. Então, eu quero que você preste bastante atenção nisso. O processo de santificação significa que a gente vai se tornar aquilo que a gente já é. Eu estou me tornando aquilo que eu já sou. O processo de santificação não é que eu vou fazer alguma coisa para ser. Jesus já está aí. Jesus já está aqui. Ele vive em você. Ele vive na minha vida. E por isso nós vamos buscá-lo. Pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por quê? Porque Cristo está aqui. Mas eu sei que a cada dia eu estou me tornando aquilo que eu já sou nele. A gente já está livre da condenação do pecado. Não há mais nenhuma acusação contra os escolhidos de Deus. Cristo já pagou o preço por você. Mas também a gente sabe que nós estamos lutando e nos libertando do poder do pecado, porque ele está presente no nosso corpo. E é por isso que Paulo vai falar sobre esse paradoxo. Ele começa dizendo, gente, nós já morremos com Cristo. Ele já disse, nós meditamos isso semanas passadas. Já morremos com Cristo. E a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E agora chega Paulo dizendo, faça morrer. Ué, Paulo, a gente já morreu e agora tem que fazer morrer? É esse o paradoxo. Jesus já nos incluiu na sua morte. Ele também já nos incluiu na sua ressurreição. E é por isso que hoje eu posso levantar e dizer, hoje eu vou fazer morrer aquilo que não condiz com a vida de Cristo que habita em mim. É por isso que a gente percebe nesse fazer morrer um caráter progressivo da santificação. Irmãos, não pense que quando você aceitou Jesus, e se Jesus te alcançou e você se viu livre da condenação do pecado, você diz, nossa, agora, amém, eu não vou sentir desejo de mais nada, minha vida é uma alegria mesmo, mas eu não vou mais sentir influência, eu não vou sentir fraqueza do pecado na minha vida. Vai sentir, e é por isso que a gente tem que fazer morrer. Porque não é um botãozinho que desliga alguma coisa dentro de nós, a gente vive como um querubim voando no século XXI na cidade de São Paulo, como se nada fosse nos alcançar. Não, muito pelo contrário, nós percebemos que na nossa carne ainda há a presença do pecado e da morte. Mas isso não determina quem nós somos. Ele está presente, mas inativo, inoperante, por causa da graça de Deus. E é por isso que a gente tem que todos os dias dizer, eu quero fazer morrer. Se a gente não estiver consciente disso, a gente deixa ele viver. E deixa viver, e deixa viver. Irmãos, falar do processo de santificação parece que é falar de época de inocência. Não, pastor, hoje em dia ninguém mais. Santificação, santidade é uma palavra tão separatista, é uma palavra tão forte, santo. Deus nem quer isso mais da gente. Deus aceita a gente como a gente é. O importante é que Deus é um Deus de amor. O importante é que Ele é um Deus de amor. O importante é que Deus aceita como nós como nós somos, Ele aceita mesmo. E esse negócio do compromisso, essas coisas, não tem muito a ver. Isso é discurso radical. Cristo Jesus vive em você e Ele vive em mim. Ele nos chamou para vivermos a sua vida. Santificação é viver a vida de Jesus. Porque Ele é o nosso prazer, Ele é a nossa vida. Então, irmãos, hoje nós temos duas lições, desse texto, para a nossa vida de santificação. Jesus é a sua santificação. Jesus é a minha santificação. Eu lembro que quando eu era criança, ou um pouquinho mais adolescente, eu achava que eu tinha que santificar, porque é aí que eu viraria santo. Então a santificação estava, por exemplo, eu ia jejuar. É uma bênção jejuar. Eu achava assim, jejuei,
Então agora o jejum, esse jejum tem poder e amanhã eu venci o mal. E o poder estava no jejum. Não, o jejum não é a minha santificação. Então, oração. Vamos orar. 3 horas na presença de Deus. Contava no relógio. Às vezes às 3 da manhã é mais especial ainda. Põe o relógio para despertar às 3 da manhã, das 3 às 6. Uma bênção, e é bom mesmo. Mas o perigo é achar que a santificação está na oração. Aí a gente chega na igreja no domingo e fala, irmãos, que horas você orou? Que horas? 3? Eu orei às 3. Você meia-noite? Meia-noite, meu Deus, não sei tanto. Eu tenho mais de Jesus na minha vida, porque a minha oração, ela foi mais poderosa. E a gente corre o risco de achar que essas coisas não santificam. Então a gente não ora mais, nem jejum, nem lê a Bíblia e não congrega, não é? Não, muito pelo contrário. É porque Cristo é a minha santificação que eu vou orar. A diferença é gritante. Não é orar para ser, jejuar para ser, ler a Bíblia para ser. Cristo me deu o seu ser de graça. Que é? Isso humilha. Quer dizer que eu não preciso fazer nada. Nada. Quer que eu faça? Creia. E creia se comprometer. Eu queria dar um esforcinho. Esforcinho dá uma glória, né? Pô, eu consigo me esforçar mais com o Roberto. O Roberto nesse ponto se esforça mais um pouquinho que a Marta. E aí a gente vai dando uma competida em quem é. Pois é, mas não existe isso. A santificação de qualquer crente é Cristo Jesus. E o seu ser, ele nos deu de graça. E o que é que eu faço com esse Cristo? Busco. E como eu busco Cristo? Orando, jejuando, lendo a palavra, congregando. Mas ele já está aí. Ele já está aqui. De graça. A nossa santificação é Jesus. E porque é Jesus, nós vamos ter uma vida de leitura da palavra, uma vida de busca a Deus, uma vida de oração e de comunhão com os santos na presença dele. Faz toda a diferença. A gente já chega humilhado. A gente já chega sem pretensão. A gente já chega dizendo, olha, tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. Se eu estou aqui, é porque Jesus é a minha santificação. Não tem quem chega primeiro. Não tem quem é mais consagrado. Não tem quem tem mais ou menos poder. Não tem quem é mais santificado ou menos santificado. Tem Cristo, eu já vou chegar no fim. Mas depois eu volto. É tudo em todos. E isso, irmãos, nos liberta de criar expectativa em nós e nos outros. Eu vou ficar perto daquele irmão porque eu acho que ele tem mais poder, porque ele tem uma... toda vez que eu pedi para ele orar, Deus ouviu. O Cris não é um cara de oração. O Cris é uma pessoa que a gente ouve, ele abre a Bíblia e Deus vai falar. Mas orar tem... Irmãos, não existe isso. Cristo Jesus é o dono de todas as coisas e Ele é a santificação. Não criemos expectativas nem em nós e nem nos outros. Não coloque os outros num pedestal e também nem se coloque em algum pedestal, porque Cristo Jesus é que nos faz estar em pé. Por isso, nosso olhar tem que estar em Cristo Jesus. Porque todos nós somos pecadores, remidos pela graça de Deus. Então, o que caracteriza... Paulo vai dividir a sua fala sobre o período de santificação para a igreja de Colossos e a palavra de Deus desafiando a minha vida e a tua vida hoje em 2 lições que são grandes. Então, a primeira delas, façam morrer os seus membros. Nós não estamos com um corpo final da glória. Quem dera, irmãos, lá no céu teremos corpo. Não se esqueça disso. Jesus ressuscitou em corpo. Ele foi embora para os céus, de onde nos virá buscar em corpo. Um corpo glorificado. Não sei como é que é esse corpo glorificado. Quando a gente morrer, ou Cristo voltar, a gente vai saber. Mas até que isso aconteça, a gente não sabe. Mas é corpo. No céu nós não vamos viver atravessando parede. A gente vai comer, a gente vai cuidar do novo céu, da nova terra, a gente vai não sei se vai dormir, mas a gente vai ter vida normal, mas sem pecado, sem o assédio do maligno. Que bom por isso. Mas aqui a gente tem que fazer morrer, porque o nosso corpo não é um corpo de glória. E quando Paulo diz que nós temos que fazer morrer os membros do nosso corpo, na verdade, ele está usando parte pelo todo. O que ele quer dizer? Faça morrer os seus vícios.
Faça morrer os seus vícios. Por quê? Irmãos, porque os nossos vícios nos escravizam e nos tiram longe de Jesus. Pense aí. Não é isso mesmo? Pense aí nos vícios que são inerentes a você, que são inerentes a mim mesmo. Eu falo, meu Deus, como isso me priva de viver Cristo que já está aqui. Não promove santificação. Santificação é viver Jesus. E os nossos vícios nos levam a viver você e não Jesus. É por isso que não cola. Não é um falso moralismo dizendo Deus na sua santidade, tanto que ele se ira. Mas a grande chatice de uma vida não santificada é porque a gente vive a gente. E a grande beleza de uma vida santificada é a liberdade de dizer, uau, eu estou vivendo Jesus e ele é muito melhor que eu. E é por isso que Paulo fala, gente, por favor, vamos fazer morrer para viver Jesus. Santificação não é um mandamento, se não fizer, Deus põe a mão. Santificação é uma... Quem se santifica? Por quem olha para Cristo, encontra prazer em Cristo e diz, olha, eu sei de mim, eu me amo, mas eu sei que o Senhor é melhor. Eu quero o Senhor, eu quero te buscar, eu quero pensar no Senhor, eu quero buscar o Senhor, que é a minha santificação. Por isso, fazer morrer, ele está dizendo que é para a gente fazer morrer os efeitos que os nossos vícios provocam em nós mesmos. Esses efeitos, você deve saber mapear, pensar quais são os efeitos que os seus vícios provocam em você mesmo. Irmãos, e só tem um jeito da gente fazer morrer os nossos vícios. É na graça de Deus. Que bom. Eu queria viver essa santidade na meditação transcendental. Você pode exercer disciplina, mas vivenciar essa santidade não. Eu queria viver essa santidade de Cristo, talvez numa vida ascética. Todo mundo vai lembrar que há uns anos atrás, quando lançaram o livro, muitos anos atrás, depois fizeram a adaptação para o filme, a adaptação para o cinema, da Código da Vinci, ficou na moda, todo mundo fala do Opus Dei. Todo mundo vai lembrar? E aí, era aqueles programas de quarta-feira à noite, terça-feira à noite. Pensaram? É lá. Sempre, olha, vamos contar um caso da investigação do Opus Dei, né? Porque aí entrevista, você é do Opus Dei, por quê? Por quê? Porque eu quero uma vida ascética. O que é? Uma vida que eu quero expiar em mim mesmo, por mim mesmo, os meus próprios pecados. Tá certo? E aí a gente leva a mutilação física. O Evangelho não pede isso, porque isso foi sobre Cristo. E Ele nos deu de graça a sua vida. Por isso só tem um jeito de a gente levantar hoje e dizer, eu vou fazer morrer os meus vícios. É pela graça de Deus. Porque Cristo já o fez por mim lá na cruz e Ele vive aqui. Então Ele está em mim, eu estou nele. Eu posso viver hoje uma morte mais para mim e vivenciar a vida de Jesus aqui. Então vamos lá. Quais são os vícios que Paulo lista? Agora, Cristiano, isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem. Se está na Bíblia é para você. E se está na Bíblia é para mim. Imagina, meu histórico de pecado não passou longe desses vícios. Está em você sim. É um botãozinho aí que em algum lugar você apertou e vai aparecer. Então, é bem genérico e diz respeito a você e a mim. Sejamos humildes e admitamos. Primeira parte, primeiro pontinho que Paulo fala desses vícios, que atrapalham a nossa santificação, tem a ver com você mesmo. É aquela coisa que o vício que faz você se agredir. É aquela coisa que você faz e você diz, eu não causei mal para ninguém. Então, beleza, pelo menos eu estou fazendo mal para mim, Deus, olha, eu sou um pouco menos pior, porque pelo menos eu não estou matando, eu não estou roubando, eu não estou destruindo, eu não estou fazendo aquilo, o negócio é comigo mesmo, mas a palavra de Deus diz que você é importante para Deus. E a maior obra de Deus, não importa se você não está fazendo mal para o outro, se você se agride, se você dá lugar aos seus vícios, a gente está atrapalhando a obra de Deus na nossa vida, e Cristo morreu por você, e a palavra de Deus ensina a gente a se amar no amor de Deus. Então não tem essa de achar que você é bom, que você não faz mal para ninguém, ainda que você faça mal para você. Cristo morreu por você e por mim. Portanto, vamos nos amar no amor de Deus. E aí ele diz, primeiro desses vícios, ele chama de imoralidade.
Imoralidade aqui, irmãos, ele está falando na esfera sexual. Na versão que a gente leu, não sei qual a versão que você acompanhou, mas na versão que eu li, foi muito mais explícito. Já disse que era para a gente morrer a imoralidade sexual. Olha só, não está mandando a gente morrer o sexo, porque foi Deus que nos deu, e nos deu porque é uma bênção. Mas está falando para a gente morrer a nossa imoralidade sexual. E imoralidade sexual é qualquer forma e expressão sexual fora do projeto inicial que Deus deu para o homem. E o projeto inicial que Deus deu para o homem, que bom que nós vimos no primeiro semestre do livro de Gênesis. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. É deixar para se unir e se tornar uma só carne. Qualquer ato sexual que esteja fora do se unir e se tornar uma só carne, o nome que a Bíblia dá para isso é perversão. O que é perversão? É o gosto viciante e insatisfatório por uma coisa que não é o original. Irmãos, por que isso é um vício que nos leva ao desespero? Porque Paulo está dizendo, olha, a imoralidade sexual faz com que a gente faça coisas que transcendem o projeto original, e aí quando a gente vê, a gente está fazendo uma coisa, depois quer uma outra experiência, e depois quer uma outra experiência pior que a anterior, ou mais top que a anterior, porque, nossa, agora foi assim, agora tem que ser... E nunca está satisfeito. E aí, quando você encontra Cristo Jesus, e tem uma relação sexual dentro do propósito, Deus diz, meu Deus, é isso? E isso apontou até para a eternidade. O mundo que a gente vive vende para nós o tempo todo perversão sexual. E a perversão sexual faz com que a gente fique, irmãos, viciado em coisas e sempre insatisfeitos. E o nosso corpo, ele não dá conta de aguentar a perversão. Deus não nos criou para a perversão. Deus criou a gente para deixar pai e mãe, se unir à nossa mulher, a mulher se unir ao seu marido e os dois se tornarem uma só carne. Foi esse projeto de Deus. Você não gostou? A gente lá, não sei, briga com ele. É isso que ele instituiu, foi isso que ele colocou e isso que tem dado certo. Isso não é cultural. Isso é estrutural. Qualquer homem, em qualquer época, em qualquer lugar, Deus fez macho e fêmea. E disse, olha, deixa pai e mãe, se une a sua mulher e se torna os dois uma só carne. Quando a gente se une, quando a gente diz, eu quero, antes de me tornar uma carne com você, eu estou disposto, eu não quero só me tornar uma só carne, não. O mundo de hoje é, vamos nos tornar uma só carne. Depois a gente une. Se não quero me unir, só quero me tornar uma só carne, nem quero se tornar uma só carne. Irmãos, a palavra de Deus diz que a gente tem que dar compromisso para a pessoa. Olha, eu quero que você fique seguro de que eu quero me unir a você. Por isso, quando a gente a gente cede para a imoralidade sexual, a gente tem que ter muito claro que a Bíblia não condena o sexo. Mas ela diz que a imoralidade sexual faz mal para a gente mesmo. E Deus não nos criou para perversão. E o que alimenta? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que o que alimenta a imoralidade sexual é o que está logo em seguida, a impureza. Ele diz, olha, a imoralidade sexual ela é alimentada pela impureza. E o que é a impureza? Ele diz, a questão não é o que está no físico em primeiro lugar. A questão é que o problema é lá dentro. É no coração e nos pensamentos. Se você lembrar, eu vou pedir para você fazer um esforço aí na memória, quando a gente pregou sobre a queda em Gênesis 3, eu lembro que eu disse que o pecado maior, a primeira atitude do pecado é o orgulho. Por quê? Eu já disse isso nas semanas passadas também. Por que o orgulho? Você vai dizer assim, não, Cristiano, mas é muito difícil para mim. Olha, eu me converti, mas meus vícios gritam, eu não consigo me dominar, pastor. Como é que faz? Eu digo, é difícil também. Eu também tenho presença do pecado e da morte no meu corpo, mas o pecado e a queda não começam com os apetites que estão dentro de nós, começam no nosso coração. Pense aí. Um coração orgulhoso, gente, é sempre um coração dividido.
Deus disse, mas eu queria. E todas as vezes que a gente diz, que a gente sabe, Deus disse, mas eu queria, o eu queria é muito mais legal. É lógico que a gente serve pra gente. É lógico. Eu vou fazer o que? Ah, Deus, eu sei que o Senhor quer, mas eu também acho que, né? E aí meu corpo está pedindo, então deixa a vida levar. Não é assim? Por isso que aquilo que está gritando nos seus vícios, você pode fazer morrer. Sabe como? Com um coração inteiro, manso e humilde. Qual é o oposto de um coração orgulhoso? É um coração humilde. E o que é um coração humilde? É aquele coração que diz, Deus, eu sou fraco porque eu estou cheio de vícios. E eles estão gritando em mim. Mas o meu coração só tem lugar para uma coisa. Deus disse. Eu quero que o Senhor cale todas as minhas razões. E eu quero que prevaleça a palavra de Deus. Não é deixar de sentir, irmãos. Às vezes a gente acha que o santo deixa de sentir inclinação para as coisas. Não! Você se converte e continua sentindo desejo por fazer coisas erradas. E você vai falar assim, duvido, Cristiano. Sinto, todo mundo sente, todos nós sentimos, a menos que nós estejamos anestesiados. Ou tem alguma coisa errada com o nosso corpo. Porque a tendência é dizer, meu Deus, meu corpo funciona bem, mata ele. Não, Deus criou para funcionar. Deus criou para... Tudo é natural. Mas, e glória seja dada ao Senhor que nos fez assim. Mas, queridos, a coisa mais maravilhosa é a liberdade de a gente dizer, Deus, eu não quero usar isso longe de Jesus. Irmão, se a gente tem o coração na palavra, a gente sente os nossos vícios. Todos nós sentimos. Todos nós sentimos, irmãos. Mas a gente diz, Deus, eu estou sentindo, e eu não sei se eu vou deixar de sentir. Mas mesmo que eu sinta, eu quero que o meu coração esteja voltado para o que a Bíblia diz. E é aí que a gente não se ama. O humilde não se ama, ama Cristo em primeiro lugar e diz, não. A vontade de Deus vai prevalecer. É por amor a Ele que eu vou fazer morrer a impureza do meu coração e a imoralidade dos meus vícios. É só por amor a Jesus. Não é porque você é um super crente. Não é porque você deixou de sentir. É porque o nosso coração foi conquistado por Cristo Jesus. E isso Ele sabe fazer. Não sabe? Ele sabe pegar você para Ele. Ele sabe me chamar. Ele mesmo disse em João 10, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente diz, não é que Ele está vindo e Ele vai falar comigo e eu vou ficar com vontade de ser santo? Embora os vícios estejam em nós. E às vezes dá vontade de não buscar, né? Fala, não vou buscar Deus, não vou ouvir a palavra, não vou me consagrar, porque eu sei que esse negócio vai me fazer com vontade de ficar crente, eu vou querer ficar humilhado, depois eu vou querer ficar me consagrando, depois eu vou querer fazer a vontade de Deus, e vou querer esperar no Senhor, e aí Cristo vai sendo glorificado, e eu vou ficando parecido com Jesus, e quando eu ver, eu estou me comprometendo de novo, me servindo a Deus no mundo, estou perdoando, estou sendo humilde, eu estou não sei o quê, estou fazendo tudo para a glória de Deus, e às vezes a gente tem medo disso. Mas, irmãos, Deus sabe falar com você. Esse é um poder que eu não tenho, nenhum pastor tem. Quem tem esse poder é Jesus. A nossa função é falar. Mas quem dá o start dentro de nós, isso eu não posso fazer nada. Portanto, ouça a voz do pastor Jesus que está falando comigo e com você. Terceiro vício que nos faz com que a gente faça mal para a gente mesmo, ele chama de paixão ou desejo maligno. O que é essa paixão e desejo maligno que a gente tem que fazer morrer? É esse desejo desregrado de fazer, aquele desejo desregrado que a gente não consegue dominar, que faz com que a gente sempre faça uma coisa errada. Isso pode ser em qualquer esfera. Sabe aquilo que você diz, Deus, eu sei que eu não posso me expor para essa situação, porque eu sou fraco. Se alguém me irar, Deus, eu vou lá. Ou então eu tenho problema com fofoca, Deus. Quando alguém fala, eu vejo injustiça, não aguento aquilo, eu tenho vontade de ir lá e falar, fulano, eu não podia falar, mas vou falar. É assim, 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 fica esperto. E aí você fala, Deus, eu vou fazer coisa errada, então eu sei que isso... Como é que eu posso fazer esse negócio morrer? Aquele desejo por coisa que você sabe que vai fazer mal para você e para o outro. Você consegue mapear aí e pensar quais são esses desejos? Eu tenho uma listona desses. E por fim,
A mãe disso tudo é a ganância. Por que a gente faz isso? Porque a gente é egoísta e quer o bem-estar pessoal. A gente faz isso porque a gente gosta de satisfazer a gente mesmo, porque o nosso coração, longe de Jesus, é um coração dividido. Entre Deus disse o que eu acho, mas o que eu acho é muito mais legal. Então a ganância rola solta e a gente diz, eu quero me satisfazer. Irmãos, a gente tem que fazer morrer tudo isso. Por que a gente tem que fazer morrer tudo isso? Porque isso nos tira de viver Jesus, que é melhor que você. Jesus e isso não combina. Jesus não divide espaço com isso. Onde Cristo está, ele vai promover a morte disso tudo. E onde, ou então onde está tudo isso, Jesus está sufocado. Santificação é viver Jesus. E viver Jesus é fazer morrer imoralidade, impureza, desejo maligno, ganância com egoísmo. Porque isso nos tira de viver Jesus. Esse é o maior problema disso tudo. Paulo diz que sobre isso vem a ira de Deus. Tem gente que ouve isso e diz, mas que Deus é esse que vai se irar? Irmãos, a ira é uma bênção para nós. Não a nossa, a de Deus. A palavra é outra. A ira de Deus é a reação natural de um Deus santo diante do pecado. O que é que ele pode fazer? Só pode se irar. Ainda bem que ele se ira, porque senão o pecado deixa de ser pecado. Deus olha o meu pecado e diz, não. A reação natural dele é ira. Está errado. Só que ao mesmo tempo que ele é ira, a palavra diz que ele lembra-se da misericórdia. Aí não dá para explicar. Que Deus lindo é esse? Que sabe que nós estamos errados. Que aplica a ira que é sobre nós no Filho de graça. Porque é misericordioso e nos ama. E nos dá os créditos do Filho e diz, você está limpo. Esse é o Evangelho, gente. Ele se irou contra tudo isso, mas jogou a ira no Filho. Imagina o que é a cruz de Jesus. O Pai pegar o erro seu e o meu, tudo isso, colocá-la no Filho, o Filho dizer, Deus, passa de mim esse cálice, o Pai. E Deus aplica a ira dele, que é tua, que é sobre você, sobre mim, no Filho, e pega os créditos e a santidade do Filho e dá de graça para você. E diz, você está limpo. Você não fez nada. O Filho fez tudo para você. É possível fazer morrer a nossa natureza. É possível fazer morrer, porque os créditos de Jesus foram postos na sua vida. O quanto a gente valoriza isso. Está disponível. A gente busca em oração, a gente busca em leitura da palavra, busca no culto hoje. Por isso, irmãos, a ira vindoura, ela vai acontecer. E quando Deus olhar para você e para mim, ele vai dizer, não, o Cristiano creu. Ele não fez nada. Ele creu que Jesus pagou o preço por ele. Que lindo. E aí a gente vai olhar e dizer, Deus, na verdade eu não escapei. O Senhor aplicou essa ira no Filho e eu acreditei e recebi essa graça. A tua graça, que me libertou. Irmãos, benditos somos nós, pecadores remidos. A igreja, a gente tinha que se lembrar mais disso, que eu sou pecador remido, você também é um pecador remido. Nós não somos os santões. Nós não somos os super crentes, nós somos pecadores remidos. E a ira de Deus foi posta sobre Jesus e os créditos dele nos foram dados pela graça. Porque nosso Deus, na sua ira, se lembrou da misericórdia e enviou seu Filho Jesus. Por isso, Paulo está dizendo, vamos viver e andar, fazendo morrer. Mas em segundo lugar e último, eu pedi para você guardar aí e vai ser mais curto. Paulo diz que é para a gente não apenas fazer morrer, mas para a gente colocar de lado as coisas que atrapalham agora os nossos relacionamentos. Se existem vícios que fazem mal para nós, existem coisas em mim e em você que faz mal para as pessoas. Difícil a gente entender isso. Por quê? Abaixo de Deus, as pessoas que mais convivem conosco são os instrumentos que às vezes ele usa para dizer, chama a tua mulher e pergunta, amor, o que em mim atrapalha o nosso relacionamento? Chama teu pai, chama teu amigão, chama teu melhor amigo, chama teu inimigo, aquele que não vai com a tua cara, e pergunta para ele o que tem em você que atrapalha o relacionamento de vocês. Às vezes a gente acha que tudo é problema do outro. A palavra de Deus está dizendo que não. Tem vícios em você, tem vícios em mim que atrapalham os nossos relacionamentos. Que a gente tem que fazer o quê?
não fazer morrer, colocar de lado. Primeiro deles, irmãos, parênteses, eu gosto de falar disso, sabe por quê? Porque eu gosto quando Deus bate na gente. Não é bom? Porque isso tira a nossa máscara. Deus humilha a gente, Deus tira a nossa máscara, Deus expõe a gente, não a vergonha, mas expõe a gente à libertação e diz, ei, você, olha quem é você. E olha quem é você. A gente nutre expectativa tão boa sobre nós. E vem o Evangelho dizendo, não, Senhor, é Jesus na sua vida. Então a primeira coisa que a gente tem em nós, que faz com que a gente atrapalhe relacionamentos, é ira. Não é a divina, é a humana. A palavra é outra. Sabe o que é a ira? Que o problema da ira, irmãos, é que você está certo. Alguém errou com você. Mas o problema é que a gente pega o erro do outro e não joga para a cruz. A gente pega o erro do outro e a gente guarda aquilo com a gente. E aquilo impregna, aquilo dá uma indignação que domina dentro da gente e ela leva ao ódio. E aí o ódio, ele explode em ardor dentro da gente que faz com que a gente seja malicioso. E a malícia é aquela coisa que ele diz assim, mas duvido, ou então assim, bem feito, tinha que cair, demorou, mas tinha que acontecer mais rápido. É aquela má inclinação da mente que você deseja o mal para o outro. Onde é que começou essa pessoa maliciosa? Com a ira. A Bíblia diz, gente, as pessoas vão errar com você. Não vão errar. Lógico, e você vai ser vítima de um monte de coisa. A Bíblia não diz que isso não vai acontecer. Agora, o que é que você vai fazer com o erro do outro? A Bíblia está mandando você colocar de lado. Pô, pastor, mas crente é tonto? Não, crente mega falta. O nome do pecado tem nome. Qual é o nome do pecado? Mentira. Qual é o nome do pecado? Fofoca. Qual é o nome do pecado? Cobiça. Qual é o nome do pecado? Inveja. Qual é o nome do pecado? Traição. Sei lá o que é. Pecado tem nome. Perdoar é qual é o nome da desgraça. Chama aí. Agora eu vou medir esse pecado. Só que eu vou dizer para você, o seu foi esse. E o meu ontem foi aquele. O que é que Deus fez comigo? Me perdoou. Mediu a minha falta. Colocou o meu pecado diante de mim e disse, te perdoei. E vou recomeçar com você por um outro caminho. O nome disso é arrependimento. Você crê? Então vamos mudar de vida e seguir por um outro caminho. Irmãos, se o Evangelho perdoa a nossa vida, por que nós não podemos perdoar aquele que errou? Medindo a falta. Perdoar não é esquecer. Perdoar é trazer luz para a desgraça. Põe na mesa. Fala a verdade. Agora a gente vai seguir um outro caminho, que não mais esse. A confiança não é na pessoa. A confiança é em Jesus. E a expectativa não é que a pessoa não vai fazer mais. A expectativa é, Senhor, muito obrigado. Porque apesar dela brincar com o perdão, eu perdoei de verdade, porque o Senhor me perdoa. E eu estou seguindo por um outro caminho, que é um caminho de fuga deste pecado. Irmãos, se a gente não souber fugir dos pecados que atrapalham os nossos relacionamentos, a ira, o ódio, a malícia e a calúnia, que é aquela linguagem abusiva, e você fica hipócrita. Toda pessoa maliciosa que se irou um dia, que não resolve o problema, fica hipócrita. Hipócrita é aquela pessoa que vive no engano. A gente fala, tem um caráter que fala do outro, mas não enxerga a sua própria fraqueza. Não enxerga as suas fraquezas. E você tem. Eu também tenho. Por isso que a gente tem que fazer morrer e colocar de lado. Saber colocar de lado é saber falar, fulano, vem aqui, você errou comigo. Irmãos, é difícil isso. Mas a gente tem que falar a verdade, meu irmão, você errou comigo e eu não quero que isso seja pecado dentro de mim. Então é o seguinte, eu vim resolver esse problema com você. Se você acha que não dá para falar com a pessoa, então senta com Deus. Deus, eu preciso falar para o Senhor que eu estou irado porque alguém errou comigo e ela está errada. Minha vontade é fazer justiça própria. Mas a minha justiça própria não muda a pessoa. A gente acha que falar e resolver e chamar a pessoa, você vai convencer ela, porque gente, quem é safado é safado. Às vezes você fala, eu me gastei com a pessoa, ela continua canalha, pois ela continua. É isso que dá mais raiva ainda. Porque Deus sorvê tudo isso, não faz nada. Aí a gente quer que Deus mande um raio, porque Deus pode, a gente não, né? Deus, mas o Senhor pode. O Senhor pode visitar aquela pessoa, o Senhor pode aí a gente dá uma roupagem santa. O Senhor pode convencer ela, tratar. O Senhor pode tratar o erro da pessoa, tratar
vingando assim. E Deus não vai fazer isso, gente. Na verdade, se você chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu quero matar alguém, mas eu não posso fazer isso, eu não posso nem mudar aquela pessoa, mas eu vim jogar essa ira para Jesus e pedir sabedoria se eu devo ir lá falar para ela, mas eu vim resolver isso com o Senhor em primeiro lugar, porque eu quero reconciliação e seguir em santidade. A gente tem paz e se liberta. O jugo sai. Portanto, se o seu coração está irado, malicioso, e, descrente, incrédulo com as coisas, como o meu fica, irmãos, vamos para a cruz e dizer, Deus me perdoa, porque eu quero perdoar. Se a gente não perdoa, o fardo fica com a gente. E aí a gente fica escravo de uma coisa que o outro errou, só que o problema é dele, mas parou na minha mão, e a gente não sabe mais o que fazer com isso, e agora tudo perde sentido. Pior coisa é quando você está com o coração amargurado, você não tem uma vontade de ficar no relacionamento, você não tem vontade de vir para a igreja, você não tem vontade de ser amigo de ninguém, você não acredita, você quer uma vida isolada, você fala, lá vem o outro me dar paz, que paz? Pra quê? Lá vem o outro que cantar, não tem... Aí a gente começa a duvidar de tudo, ficar incrédulo com tudo, tudo perde o sentido, e a gente diz, Deus, eu só não desisto do Senhor. Mas não é isso, o Evangelho, Cristo e o corpo não se separam. Jesus e a igreja estão ligados, gente. E igreja é lugar de pecadores remidos. Eu vou errar com você, você vai errar comigo, alguém da fonte vai errar com você, e você vai errar com alguém da fonte. E o que a gente vai fazer? Se perdoar. Pedir a falta, falar a verdade e seguir. Vamos recomeçar. Com as marcas. Não vamos dar um de louco. Vamos recomeçar com as marcas. Mas o Evangelho e a graça de Deus dá conta disso tudo. Por isso, irmãos, isso é santificação. Irmãos, Paulo termina dizendo que Cristo é tudo em todos. Por que ele termina isso aqui? Parece que toca algo. Então, diante disso, o que importa no nosso meio aqui é Jesus. É Ele que importa. E o Espírito dele, que habita em você e habita em mim, ele é o mediador de todos aqueles que creem. Ele nos converge um ao outro. Cristo é tudo em todos nós. Vamos deixar Jesus ser tudo em nós. Vamos nos ajuntar aqui por causa de Jesus. Marido, fica com a tua mulher em primeiro lugar, não por causa dela. Pô, pastor, como não? Por causa de Jesus. Mulher, fica com o teu marido porque ele é o bonitão. Depois, para você ele pode ser, mas em primeiro lugar, por causa de Jesus. Pai, ama teu filho não porque ele é lindo, mas por causa de Jesus. Centralizar todas as nossas relações em Jesus. Esteja na fonte por causa de Jesus. Trabalhe lá na empresa. Pô, mas aqui todo mundo é corrupto. Seja honesto por causa de Jesus. Cristo é o fundamento, a razão de todas as coisas. E quando Ele é, gente, você pode ir, você podia estar, sei lá, eu aceitei Jesus, Ele me chamou para ser missionário na Índia e vão me matar. Você fala, Deus, eu sei que eu vou morrer no campo, mas eu não me vejo vítima. E eu sei que eu estou feliz por causa de Jesus. Irmãos, Jesus deixa as coisas leves. A lei do pecado deixa um fardo pesado de carregar. O pecado deixa um fardo pesado. Parece que é gostoso e fácil, mas não é. Você fala, meu, onde? E agora como é que eu saio disso daqui? Aí a gente vai para Jesus e diz, me tira daqui. Mas Jesus Cristo diz, Ele tem um jugo suave e um fardo leve. Então, que hoje a gente ore, Senhor, eu quero que o Senhor seja tudo em mim. Mas não só em mim. Eu quero encontrar o Senhor no outro. Que sempre o nosso ajuntamento seja Cristo é tudo em todos. Amém? Vamos orar? O que é que nós devemos fazer morrer? E o que é que a gente tem que colocar de lado? Para que Cristo nasça. Para que Cristo cresça. Vamos ter um momento de pensar o que é que a gente deve fazer morrer por amor a Jesus. Por que a gente tem que colocar alguma coisa de lado? Também por amor a Jesus. Que a palavra de Deus nos desafie à mudança nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de pensar a nossa vida à luz da Tua palavra, à luz desse espelho. Ó Deus, converte o nosso coração. Tira o nosso coração de ter um olhar para lá e um olhar para cá.
Deus, nosso coração ele é enganoso, meu coração ele é corrupto, Senhor. Meu coração é dividido. Pode ser que o coração dos meus irmãos ainda esteja assim também. Mas o Senhor é aquele que sonda e conhece o coração do homem. E o Senhor é aquele que sabe pôr a eternidade e o amor pelo Senhor no nosso coração. E é isso que nós clamamos ao Senhor nesta noite. Põe amor por Ti no nosso coração. Para que a gente creia na Tua palavra. E que o nosso coração não seja um coração dividido. Não seja um coração que olha para lá e olha para o Senhor, mas que sempre acha que aquilo que nós achamos é melhor. Deus, por favor, visita a nossa vida, Deus. Vem visitar a gente com poder. Vem visitar a gente com graça. Visita a gente, Senhor Deus, com poder na nossa fraqueza. Nós somos fracos, tem tantos vícios em nós, Deus. Tem tantas fraquezas do nosso próprio coração que nos escravizam e nos livram de viver Jesus. Mas quando a gente prova Jesus, a gente diz, meu Deus, que delícia, que liberdade, que alegria, que vida celestial aqui na terra. Que glória. Deus, a presença do Teu Espírito em nós é glória. A presença do Teu Espírito em nós é a antecipação desta glória. É o Espírito de Cristo. Que este Espírito, que é poder na fraqueza, Senhor Deus, nos ajude a viver em santificação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer morrer o que precisa ser morto. Ajuda-nos a fazer morrer, a não amar, mesmo em face à morte, não amarmos a nossa própria vida, mas dizer que Cristo cresça e a gente diminua. Deus, que o orgulho seja morto no nosso coração pela cruz de Jesus que cantamos no período do louvor. Deus, que nós agora oramos novamente o cântico, que a gente de fato ama esta mensagem de cruz, porque ela traz vida, da morte que sai a vida. É a vida de Jesus, melhor do que a nossa. Dá-nos um novo coração, Senhor. Dá-nos um coração circuncidado, um coração que tem, ó Deus, que se entrega e crê na palavra do Senhor e confia que aquilo que a Tua palavra diz é melhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor também nos ajude a colocar de lado coisas que atrapalham as relações com a igreja, as relações com a família, as relações com a gente mesmo, as relações no trabalho. Deus, ajuda-nos a crer no Evangelho e colocar de lado a ira, a malícia, o ódio, a colocar de lado a mágoa, a tristeza, Senhor Deus, o rancor, ó Deus, a ganância, o egoísmo, Senhor. Ajuda-nos a morrer, ó Deus, para isso e colocar essas coisas de lado, para que haja humildade, mansidão, perdão, unidade no corpo de Cristo, Senhor. Espírito de Deus, que habita em nós pedimos isso. Deus, transforma a nossa vida, aviva a nossa vida, Senhor Deus, pela Tua palavra, para que vivamos Jesus, para que vivenciemos Jesus em nós. É a nossa oração, no nome dEle. Amém. Fazer morrer e colocar de lado. Duas coisas para a gente viver essa semana. Que é que Deus, o Espírito de Deus dá poder para fazer morrer. Ainda que seja forte isso dentro de nós. E o Espírito de Deus dá poder para a gente colocar de lado aquilo que também a gente não consegue deixar. Vamos depender da graça de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.